Fala pessoal, Rafael Garcia aqui e hoje vamos fazer o fechamento de novembro e o aporte do mês da nossa carteira previdenciária com foco em dividendos. Para quem está chegando agora, essa série começou lá em março de 2020 com aporte inicial e aportes mensais todos os meses, com o objetivo de mostrar para você como fazer esse rebalanceamento e o que você vai fazendo ao longo do tempo para que você tenha mais patrimônio e aumento do foco na sua renda passiva. Quer saber como foi o aporte esse mês e como ficou a nossa carteira? Confira comigo após a vinheta. Que bom que você está aqui e quer saber um pouquinho mais sobre renda passiva, sobre investimentos, sobre fundos imobiliários e ações. O objetivo dessa carteira aqui não é recomendar nenhum ativo para você. A gente praticamente está com os mesmos ativos desde lá do começo, lá em 2020. E agora, mês passado, a gente fez uma arrumação porque a carteira estava sendo desenhada para uma divisão de portfólio aí de um investidor de longo prazo. Só que percebi que ficaria mais difícil para você e ir acompanhando. Então, reduzir de novo a carteira para que a gente faça esse início de controle, que seria ações e fundos imobiliários. 50% em cada, com poucos ativos, para que você fique mais fácil esse critério de escolha e desenhe essa estratégia. Depois, você vai estudar quais são as ações e quais os fundos imobiliários faz sentido para a sua carteira, para o seu perfil de investimento, e você vai escolher quais que você quer, mas pode utilizar essa mesma dinâmica, essa mesma metodologia. Então, para quem não conhece ainda, eu comecei essa série lá em março de 2020 com um aporte inicial de R$ 20.000 e aportes mensais de R$ 1.000. Em dezembro fizemos um aporte de 10 mil, depois 1.500 por mês, e esse ano, em março, abril, fiquei sem gravar os vídeos dos aportes, então acumulou esse valor em conta corrente dos dividendos que a gente foi recebendo e no mês passado a gente realocou, reorganizou, tiramos BDR, tiramos o pessoal, os investimentos do exterior, diminuímos umas ações dos fundos imobiliários para que a gente fique mais enxuto a carteira e mais fácil para você entender. Pensando nisso, eu quero incluir uma ação nessa nossa carteira de um setor que a gente ainda não tem, pois a carteira é foco em dividendos. Eu até pensei em trocar uma posição pela outra, mas por enquanto eu vou incluir a nova. Se for o caso, no próximo mês ou nos próximos meses a gente desfaz dessa posição e realoca nessa nova posição. Vou mostrar para vocês aqui na tela como que está essa nossa alocação. Então, nossa carteira tem um patrimônio de 84 mil, nós já aportamos R$ 82.000. E a linha mais importante que eu sempre falo para o pessoal é essa aqui, proventos acumulados. Quanto que nós acumulamos de rendimento? Já recebemos quase R$ 9.000 por ter colocado esse 82 mil nessas posições. Com lucro de operações, nessa mudança de carteira de base e vendendo alguns ativos, recebemos 197 de... Recebemos não, tivemos a diferença, né, um ganho patrimonial de R$ 197. Isso dá um total de 12,77% de rentabilidade da carteira, mas isso aqui ele vai oscilar. O mercado é um grande pêndulo, onde ele passa por alguns momentos pelo preço ideal, pelo preço justo aí da ação. Em alguns momentos ele está super valorizado, em alguns momentos ele está subvalorizado. Então você vai trabalhar a sua mente e as suas compras, né, seus aportes, nos momentos que ele está subvalorizado, que você compre mais posições de forma mais barata. E se ele estiver muito valorizado, você pode até desfazer de posições para realocar nas posições que estão mais para trás. Vou mostrar aqui como que eu faço aqui nessa carteira, você já vai entender. Vamos olhar aqui como é que foi o mês de novembro. Então recebemos um total de 514,71 de dividendos, fundos imobiliários, alguns BDRs que a gente ainda tinha em carteira e Banco do Brasil. Nosso portfólio então está 54% em fundos imobiliários e 45% em ações. Como a gente quer meio a meio para ficar mais fácil o nosso controle, nosso aporte nesse mês vai ser em ações para tentar equilibrar esse pedaço da pizza aqui para que ele volte a ser meio a meio. Então a gente vê aqui ó, que está R$ 45.000 em fundos imobiliários e 38 mil em ações. Perto de 7 mil deveria ser o aporte em ações. A gente não vai conseguir aportar tudo esse mês, então vamos só empurrar a pizza um pouquinho para lá. Aqui a gente consegue ver quais ações e quais fundos imobiliários a gente tem. Aqui as ações, ó. Aqui está mais para trás, seria Lojas Renner. E os fundos imobiliários, a gente tem aqui essa distribuição. Como que está a distribuição, o recebimento de dividendos? Está desse formato aqui. A ideia é que a gente aumente a nossa renda passiva ao longo do tempo. Aqui ações e fundos imobiliários, aqui só ações
E aqui só fundos imobiliários com uma renda muito mais consistente, porque a gente vai comprando novas cotas todos os meses. Aqui já tem dezembro lançado, mas ainda não está 100% lançado aqui a previsão de dezembro para receber. Legal, o portfólio a gente consegue ver aqui também, lembrando que essa aqui é uma plataforma gratuita, que eu lanço manualmente as compras aqui em nova ordem, e ele vai me mostrando quais são aqui, qual a cotação, quantidade, qual o valor, quanto que foi o custo de aquisição, qual que é o meu preço médio pago, qual que foi o provento recebido já, preço médio descontado os proventos, o yield on cost, quanto de lucro em cada uma, rentabilidade dos ativos desconsiderando os proventos, com os proventos, e a porcentagem que isso aqui impacta na carteira, dando aí 13% de valorização às ações que eu tenho aqui em carteira. Como a nossa carteira é de dividendos com foco na renda passiva, né, previdenciária lá para frente, com mais de 10, 15 anos, eu pensei em trocar lojas Renner para acrescentar a ação da Vivo aqui, que ela paga mais dividendos. Então, eu pensei em trocar essa posição para Vivo, mas por enquanto o aporte no mês eu vou incluir Vivo. Mês que vem a gente acompanha, vê se faz sentido ou não, e daí podemos trocar a lojas Renner para Vivo ou fazer a realocação que a gente achar mais interessante no momento. Então, no momento temos 7 ações, vou incluir 8 a Vivo. Como que elas estão alocadas? Estão assim, ó, 43% utilidade pública, com Taesa, Engie e Sanepar, 2 elétricas e 1 saneamento. Tem 2 setor financeiro, Banco do Brasil e Itaú, né, que a Itaúsa 80% do Itaú. Tem consumo não cíclico com Ambev e tem consumo cíclico com lojas Renner. Então eu quero incluir aqui telecomunicações, que é Vivo, que ela também paga bons dividendos. Como que estão os fundos imobiliários? Nós temos 11 fundos imobiliários. O Kizu a gente usa ele para ir completando, né? Qual que é a meta aqui? Então aqui a meta é que cada um tenha 4.500, ó. Ainda ninguém chegou no 4.500 e as ações que a gente tenha 6.000 em cada uma. Agora com a entrada da Vivo talvez a gente mude isso ou mantenha em 6 aí como meta principal. Aqui já temos Engie e Ambev passando dos 6.000. Como que a gente vai fazer isso? Vou olhar lá na minha carteira simulada. O que aconteceu mês passado? Mês passado foi o seguinte, aportamos 30 mil reais praticamente, que eram os dividendos recebidos ao longo dos meses que eu não aportei, mais os 1.500 que eu teria de aporte todos os meses. Então fizemos um aporte de 30 mil, realocamos toda a carteira, vendemos os BDRs e compramos bastante, inclusive a 2.000 de cada posição, sobrando 7,39 na carteira, na conta corrente. Aqui as quantidades e tal, e eu fiz aí uma nova posição aqui para entender isso, o passo a passo. O que eu estou pensando em fazer em dezembro? Dezembro é o seguinte, sobrou 7,39 então, mais o dividendos recebido no mês, o 514, mais o meu aporte de 1.500, vou aportar 2.022. Aonde? Praticamente na Vivo, que a cotação hoje é 38,42, vou comprar 52, sobra 24, isso eu vou comprar mais 3, duas Itaúsas, não deu, sobrou 6,94, podemos deixar aqui para o próximo mês ou comprar ainda uma Sanepar para não deixar pouco ali sobrando, né? Olha lá, sobrou 3,14 ainda na conta. Vamos fazer isso. Esses três aportes aqui. Como que a gente faz isso? Você compra lá na sua corretora, né? Aqui esse site é só para acompanhamento, então a ordem de compra mesmo a gente faz pela sua corretora, que você achar mais interessante. Aqui para fazer o meu controle, eu venho aqui em nova ordem, V23, 52 a 38,42, que é o preço que eu paguei. Salvar, nova. E TSA 4, 2 a 8,66. Salvar, nova. SAPR 4, 1 a 3,80. Salvar, fechar. Vou colocar um F5 para ver como que ficou. Vamos ver como ficou. 53% então ficou fundos imobiliários, empurrou 3% a pizza para lá e ficou em ações agora. Talvez essas duas posições aqui eu junte uma na outra, vire 6 já, tá vendo? 6.300 no próximo mês. Vamos deixar ela aqui para correr as duas juntos e vamos ver o que acontece. Fundo imobiliário não mexemos, então ficou desse mesmo jeito. Como é que eu faço esse meu controle? Eu ainda faço aqui na carteira simulada um lançamento, ó, 52 Vivo, 2 Itaúsa e uma Sanepar. 52 Vivo, 2 Itaúsa e uma Sanepar. Ela me mostra aqui como que estão as distribuições.
Então a carteira hoje vale 85 mil, tem 40 mil em ações, 45 em fundos imobiliários, eu deveria comprar mais 2.849 em ações para ficar equilibrado, ou vender 2.849,8 em fundos imobiliários. Quais são as ações que estão mais para trás? Aqui ela não leu ainda, tem que arrumar esse gráfico, mas ela está aí perto de 2.000, ela vai estar aqui. E a Lojas Rendas, que seria o aporte do mês Lojas Rendas em Itaúsa também. Então, por isso que eu coloquei em Itaúsa como terceira opção. Fundos imobiliários. Todo mundo passou de 4 mil, menos o Kizu, que é aquele que a gente coloca o resto do troco. Né? Podia até ter comprado, em vez de Itaúsa e Sanepar, comprado Kizu. Né? Podia ter feito isso. Mas como a gente está atrás em ações aqui, até para aumentar a nossa renda mensal. No próximo mês faço isso. Se bem que no próximo mês, o que a gente vai fazer? Vai fazer um aporte de 10 mil reais, mais o 1.500, mais o dividendo de dezembro, para que a gente coloque nosso 13º no foco na nossa renda passiva de longo prazo. Porque o importante é o quê? Não interessa muito quanto que você ganha, e sim quanto que você poupa disso. Porque se hoje você ganha 1.000 e gasta 1.000, você gasta 100% da sua renda, 0% de poupança. Se você ganha 3 mil e gasta 3 mil, você gasta tudo. Se você ganha 5 e gasta 5, 20 e gasta 20, se 50 e gasta 50, você não poupa nada. Então você tem que aprender a poupar. É o ato de investir, de gastar menos do que ganha, para começar. E depois que você começa, você vai ter o hábito de poupar sempre. Então ganhando 1.000, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 50, você vai ter taxa de poupança. Seja 10, 20, 30% da sua renda. Então se você começa isso já, você ao aumentar a sua renda, você vai conseguir economizar mais, para poupar mais para o longo prazo, para fazer a sua bola de neve trabalhar a seu favor. Bom, vou gravar um vídeo só sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo sempre que for pro ar e compartilha com um amigo para que ele receba essa carteira e ele veja que ele também pode fazer esse controle e esse aporte na carteira previdenciária para que ele aumente a renda passiva dele. Nosso objetivo aqui é ter cada vez mais cotas, mais participações de ativos que gerem fluxo de caixa para a gente. Se você não viu ainda o vídeo da teoria de Castelo, eu vou deixar aqui embaixo para que você assista e entenda como que você pode montar o seu portfólio de renda passiva. Por hoje é isso. Valeu!